Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para vocês um filósofo interessantíssimo, fora da curva, diferente, que hoje certamente, se vivo estivesse, teria uma visão do mundo muito interessante, mais interessante ainda do que a que ele nos deixou. Esse filósofo francês do século XVI chamava-se Michel de Montaigne. Michel Eiken de Montaigne, um cara diferente, difícil colocá-lo dentro de uma corrente de pensamento, de uma classificação fechada, como muitas vezes didaticamente se faz na filosofia. Eu prefiro não colocá-lo em lugar nenhum. O lugar dele é um lugar único, até porque ele foi um livre pensador antes de existir talvez esse termo, livre pensador. Era um pensador livre, vamos dizer. Tão livre que criou até mesmo um estilo literário que é o ensaio. Ele escrevia de uma forma que não guardava similitude com o modo tradicional da escrita, compartimentalizado, começo, meio e fim, com parágrafos mais ou menos standard. Não, ele tinha uma narrativa fluida, que poderia ir e vir ao longo do seu texto. O título que encabeçava capítulos de suas obras às vezes não tinha necessariamente nada a ver com o que ele começava a falar depois. E ele criou o ensaio, a forma ensaística de escrever, que é uma forma livre, né? Uma forma nova para aquela época, século XVI na França, um período de renascimento, mas também um período muito difícil de guerras religiosas que ele viu serem travadas. Isso o colocou numa condição de um certo ceticismo, eu diria, muito embora também não queira enquadrá-lo por causa disso num patamar de ceticismo, dizendo que ele é um filósofo cético, mas ele era um filósofo muito diferente. Michel de Montaigne, ele no primeiro volume da sua obra-prima, chamada Ensaios, e daí o nome da forma literária que ele criou, os ensaios, que não são como os aforismos gregos, muito embora seja uma linguagem que por vezes possa lembrar. Ele chamou atenção para os perigos intelectuais e morais de se viver entre os outros e do valor que deve ter a solidão. Não a solidão física, simplesmente, essa como eu estou agora aqui sozinho falando para vocês, não, mas aquela solidão necessária, aquela que você se isola, se recolhe em determinados momentos, em determinados lugares e situações para pensar, para estar consigo mesmo. Ele falou disso e falou desses perigos intelectuais e morais de se viver sempre esperando a aprovação, o amor, a aceitação dos outros. E por isso mesmo ele é um filósofo atualíssimo. Ele escreveu isso numa época que, a olhos vistos, já aparecia para ele uma série de sintomas disso que hoje em dia nós vemos muito mais. Por isso eu falei para vocês logo no início desse vídeo que se ele fosse vivo, ele seria um filósofo do momento, porque nada mais atual, mais contemporâneo do que esse tema que ele tratou já nos ensaios naquele século XVI. Um momento altamente intelectualizado, mas que já via que o mundo passava por essas fases onde as pessoas queriam alcançar digamos assim, a glória, queriam estar em evidência, só que às vezes essa evidência as colocava na mão de um público, na mão das pessoas, ou sempre à espera de uma aceitação que poderia ser ou não verdadeira. Montaigne dizia, por exemplo, que o desejo da fama, esse desejo de aprovação, de glória, são paixões que acabam no fim das contas, elas nos diminuem ao invés de nos colocarem em um patamar muito alto. Maquiavel, por exemplo, dizia que as pessoas deviam buscar a glória, os príncipes, né, os principados, os líderes. Ele estimulava isso no seu pensamento, que você deveria buscar a glória, a honra, a virtude. E isso, óbvio, num ponto de vista político. E Montaigne não via isso com bons olhos,
também num ponto de vista político, porque ele achava que esse tipo de sentimentos são paixões. E como paixões, como boas paixões que são, elas nos diminuirão. Devemos, portanto, ou deveríamos, segundo ele, aprender a cultivar o desprendimento. E é uma palavra muito forte para esse período que nós vivemos também. Ela nos lembra também um pouco do budismo, mas não numa visão espiritualista, já que ele acreditava em Deus, mas ele tinha uma visão muito íntima dessa espiritualidade ou dessa religiosidade, e era um homem que achava que nós deveríamos ter um certo desprendimento, que eu acho que foi o que acabou acontecendo com ele. Ele teve esse desprendimento ao longo da vida. Ele era um homem que, muito embora fosse muito rico, vivia já no final da sua vida. Com 38 anos ele se achou velho e disse que se retirou da vida pública para poder ler e ficar lá tranquilo no seu castelo. Fez uma torre, tinha uma torre do castelo que tinha uma biblioteca. Ele colocou essa biblioteca lá em cima, na torre, e ele ficava lá horas e horas, dias e dias, lendo, meditando, escrevendo suas memórias, escrevendo os seus ensaios. E era um homem realmente muito diferente, era um homem de muita capacidade teórica, intelectual. Ele era um homem da tipografia, né? Ele pegou essa época e era um homem de letras, de livros mesmo. Pois bem, então, meus amigos, com isso, ou seja, quando nós, segundo Montaigne, não nos escravizamos, não ficamos reféns desse tipo de necessidade insana de aprovação do público, né? E a gente vê isso muito hoje em épocas de televisão, de entretenimento e de internet. Esse aqui é um lugar de muitos exibicionistas que querem o tempo todo estar em evidência e fazem tudo para aparecer, botam qualquer coisa, né? Uma melancia no pescoço, se pinta de palhaço, vira o ridículo de si, coloca para fora para que as outras pessoas possam vê-lo e admirá-lo, ou colocá-lo em evidência de alguma maneira. Esse tipo de comportamento é justamente o que Montaigne mais abominava nos seres humanos, já naquela época, onde nós não tínhamos imprensa como temos hoje, não tínhamos televisão, e muito longe disso acontecer. E ele já conseguia ver nas pessoas, nos seres humanos, nós, né, nesses nossos vícios, esse vício da necessidade de aceitação pelas massas, de você seguir as massas, de você querer sempre ir ao encontro daquilo que todo mundo quer, ou você acha que é o que todo mundo quer. Então ele acreditava que nós deveríamos ter, na verdade, um empenho para fugir disso daí, e que esse empenho constante pela fama, esse empenho constante por uma busca da glória seria, na verdade, a maior barreira a uma coisa muito cara para ele, que era a paz de espírito. Por isso ele era um homem recluso ao fim da vida. Isso daí com 38 anos, que para a época para ele era velho, e para os padrões de idade da época, 38 anos ele já estava no final da vida, segundo ele. Não queria mais barulho das cidades, não queria o fumo, a fumaça, a gritaria. Ele queria contemplar a si mesmo, as suas ideias. Então ele achava que o importante seria essa paz de espírito, mais do que a fama, a evidência, a glória, né? E esse apego muito grande a tudo que é da massa, a tudo que é massificado. Isso daí, na verdade, era uma escravização. Você acabava ficando escravo dessa sua necessidade insana de aparecer, de estar no meio àquilo que todo mundo reproduzia. E porque você fazia assim, logo você deveria ser aceito e receber das pessoas essa suposta aceitação, esse retorno aí, porque você estava de acordo com tudo que se esperava de você. E ele dizia, na verdade, que nós deveríamos, portanto, ao invés disso, né, ao invés de ficar nessa busca pela aprovação das pessoas à nossa volta, nós devemos nos voltar a um comportamento mais sério e mais racional, que acabava
esse tipo de comportamento cair numa certa irracionalidade. A glória, portanto, muitas vezes é uma questão de sorte, dizia ele. Nem sempre a glória virá porque você se esforça para tê-la, né? Ou porque você faz por onde merecer essa glória, né? Às vezes não vem com mérito, vem pela mera sorte. Por isso mesmo, não vale a pena correr tanto atrás dessa glória, atrás desse desejo de aparição e de aceitação pelas massas, e desejá-la, desejar a glória e desejar essa superexposição, na verdade, sempre é buscar a aprovação de um público que deveria estar ali para te aplaudir e para dizer que te ama. E o Montaigne foge a tudo isso daí. Ele é um pensador, sem dúvida, livre em todos os sentidos. Ele não se encaixa em nenhum modelo de escola filosófica e ele desenvolve o gênero literário do ensaio, um ensaio filosófico de forma livre, onde ele dá plena liberdade à sua capacidade de pensar. Ele é um homem da reclusão, mas uma reclusão onde a solidão ela serve para você se tornar melhor, para você conhecer melhor a si mesmo e para você poder fazer o melhor de si quando o assunto é pensar. Isso ele fez muito bem e era um cara que com certeza fugiu das bajulações, fugiu do estrelato e hoje em dia, se tivesse vivo, Michel Eyquem de Montaigne veria esse circo midiático cheio de farsas que passam todos os dias às nossas frentes. É isso, o vídeo de hoje era para levantar essas ideias. E se você tiver interesse em ler o próprio Montaigne, eu sugiro essa obra Ensaios, que é uma obra-prima dele, onde ele, de fato, vigorosamente deixa patente que era um homem fora do seu tempo, além do seu tempo, e que era um filósofo ímpar, realmente ímpar, diferente de tudo que se fazia na média naquela época. Até a próxima, fiquem conosco, tchau.